Exercícios resolvidos, qualidade de energia. São os indicadores de continuidade. Então, esse daqui é um sistema de distribuição. É o esquema de um sistema de distribuição. Dado o sistema de distribuição elétrica abaixo, no qual estão indicados em cor vermelha a quantidade de consumidores em cada bloco de rede. Calcule a. Os indicadores DEC e FEC para a chave A associados ao evento de interrupção F3. Os indicadores DEC e FEC para a chave A associados ao evento de interrupção F4. Os indicadores DEC e FEC totais para a chave A, considerando-se todos os eventos de interrupção registrados, F1, F2, F3 e F4. Os indicadores DIC, FIC e DMIC para os consumidores X, Y e Z, considerando-se todos os eventos de interrupção registrados, F1, F2, F3 e F4. Calcule o tempo médio de atendimento emergencial, TMAE, considerando-se todos os eventos de interrupção registrados, F1, F2, F3 e F4. Aqui é o esquema de um sistema de distribuição. Esses quadrados pretos aqui são os disjuntores. No caso, as falhas estão indicadas aqui, F1, F2, F3 e F4. Então, no caso de um evento da falha F1, o disjuntor imediatamente anterior vai desarmar. Então, desarmaria o disjuntor A e aí todos ficariam sem energia elétrica. No caso da falha F3, cai o disjuntor imediatamente anterior, o disjuntor E, então somente 600 consumidores seriam afetados. Esse X é a representação do consumidor X, consumidor Y, consumidor Z. Aqui a gente tem a duração de interrupções, F1, F2, F3, F4. F1 3 horas, F2 40 minutos, F3 2 horas, F4 4 horas. F2 a gente tem que converter para horas. E aqui tem um tempo de preparação, deslocamento e execução para cada uma das falhas. Aqui no caso, a resolução é da seguinte forma. Aqui foram transcritos novamente os valores, a duração da interrupção. Da falha 1, 2, 3 e 4, aqui está a duração em horas da interrupção. O FEC é dado pela somatória do CAI, dividido pelo CS. No caso, no evento 1, abre o disjuntor A e todos os consumidores ficam sem energia, então 5.600 consumidores. No caso do evento da falha 2 cai o disjuntor C, então 2.600 consumidores ficam sem energia. Na falha 3, cai o disjuntor E, então são 600 consumidores sem energia. Falha 4, cai o disjuntor B, então são 1.000 consumidores sem energia. Aqui a gente tem o número dos consumidores atingidos e aqui nós temos o CAI-TI, o produto CAI-TI para cálculo do DEC, de acordo com essa fórmula aqui. Então, o produto são esses valores que estão indicados aqui. O número de consumidores total, o CC, é dado pela soma aqui. Os consumidores estão indicados em vermelho, 2.000, 1.000, 1.000, 1.000 e 600. Então, são 5.600 consumidores. Na parte A, ele pede para calcular o DEC e o FEC para o evento F3. Então aqui tem CAI dividido pelo CC,
CAI-TI dividido pelo CC. Obtemos esses valores aqui. No item B, ele pede o DEC FEC associado ao evento F4. Então seria esse 1000 aqui, dividido pelo CC, dá o FEC. 4000 dividido pelo CC, dá o DEC. No item C, ele pede o total para os 4 eventos. Então a gente faz a somatória aqui do CAI. Aqui, essa somatória aqui é a somatória do CAI-TI. Dividido pelo CC, nós vamos obter o FEC de 1,75, o DEC de 4,238. Unidade de horas, e aqui unidade do FEC em eventos. Aí ele pede o DIC, FIC e DMIC para os consumidores X, Y e Z. Então aqui consumidor X, Y, Z. No caso do consumidor X, a gente tem aqui para o evento, no caso do evento F1, ele é atingido, né? No caso do evento F2 também, no caso do evento F3 também, no caso do F4 não, né? Porque vai continuar vindo energia por aqui. Somente esse disjuntor VB vai cair, né? Então somente o consumidor Z vai ser atingido. Consumidor Y, então ele vai ser afetado nas falhas F1 e F2. F3 não, né? Porque só o disjuntor E cai, só afeta o X. No F4 cai o disjuntor B, afeta o Z. Consumidor Z, no caso de F1, ele cai o disjuntor A, ele é atingido. F2 e F3 não. E no F4 ele também é atingido, né? Então a gente tem aqui, é só transportar esse valor da interrupção aqui, da duração da interrupção, para cá, quando eles são afetados. Então 067 aqui e aqui, 2. No caso do evento F3, somente o X é afetado. No caso do evento 4, F4, somente o Z é atingido. Então, fazendo a somatória aqui, a gente tem o DIC. Né? A quantidade de eventos é o FIC, e o maior tempo, né, que é a duração máxima, é o máximo daqui, que no caso são 3 horas aqui, e aqui é 4. Então, para os consumidores X, Y e Z, nós temos esse DIC, FIC e DMIC aqui. Consumidor X, DIC 5,67, FIC 3 horas, DMIC 3 horas. Consumidor Z, DIC 7 horas, FIC 2 eventos, DMIC 4 horas. E no cálculo do tempo médio de atendimento a emergências, nós transcrevemos aqui para os eventos F1, F2, F3, F4, o tempo de preparação, o tempo de deslocamento e o tempo de execução. Então, fazendo a soma e calculando a média, né? Aqui a gente vai ter o tempo médio de preparação, o tempo médio de deslocamento e o tempo médio de execução. A soma desses três aqui é o tempo médio de atendimento a emergências. Nesse caso aqui, 145 minutos. Questão 2. Nós temos aqui um sistema de distribuição, né, com um alimentador e 2 transformadores. 125 consumidores aqui e 80 consumidores aqui. Então ele pede calcular o DEC FEC deste alimentador, calcular DIC, FIC e DMIC
para o consumidor ligado no transformador 1 e para o consumidor ligado no transformador 2. Item C, calcular o TMAE com os valores indicados na tabela. Aqui a gente tem os eventos de falha, então são 4 eventos, né? Os transformadores interrompidos, a duração em horas. E aqui o tempo de atendimento, preparação, deslocamento e execução em minutos. A resolução, nós temos aqui, transcrevendo de novo aquela tabela, né, dos eventos de falha. São 4 eventos e os transformadores interrompidos. Aqui nós temos a quantidade de consumidores por transformador e a quantidade total de consumidores. Aqui a duração dos eventos. Então, na falha 1, transformador 1 é interrompido, então 125 consumidores, né, transformador 1 são afetados. No evento 2, são interrompidos o transformador 1 e 2, então vai ser a soma dos consumidores do transformador 1 e transformador 2, então são 205 consumidores. E assim também para os eventos 3 e 4. Aqui é o CAI. O CAI-TI é o produto do CAI vezes o TI, então dá aqui os valores. Produto CAI-TI. Fazendo a soma desses itens, nós temos a somatória do CAI e aqui temos a somatória do CAI-TI. De acordo com a fórmula, né? O DEC é dado pela somatória do CAI-TI dividido pelo CC. Então dá 1,608. O FEC é dado pela somatória do CAI dividido pelo CC, dá 2,609. O FEC. Aqui no caso, o DIC, FIC, DMIC para o consumidor do transformador 1 e consumidor do transformador 2 é o mesmo raciocínio, né? Transformador 1, o consumidor no transformador 1 é nessas situações que o transformador 1 foi interrompido, 07, 04, 045. O transformador 2 foi interrompido no evento 2 e 3, então aqui 04, 1,3. Aqui a gente calcula a somatória. Não, aqui a gente soma, né, os tempos para o DIC. A quantidade de eventos é o FIC, quantidade de interrupções, e o DMIC é o máximo aqui, dentre esses três aqui. Ah, então aqui está errado, aqui é 07. 07. Difícil escrever com o mouse, 07. Aqui, por causa do consumidor ligado no transformador 2, a gente vai ter aqui o evento 2, 0,4 horas, evento 3, 1,3 horas. DIC de 1,7, 2 interrupções, o máximo aqui é 1,3. No caso do TMAE, tempo médio de atendimento a emergências, nós transcrevemos aqui o tempo, né, de preparação, deslocamento e execução. Calculamos a média, que aí seria o TMP, o TMD e o TME. A somatória deles é o TMAE. Nesse caso aqui, 42,75 minutos. Aqui é o outro caso, mais um caso, né? Sistema de distribuição. Nesse caso com 4 transformadores. Essa aqui é a quantidade de consumidores que cada transformador atende.
T1 150, T2 100, T3 80, T4 120. E aqui o consumidor A ligado ao T1, consumidor B no transformador T2, consumidor C no transformador T3, consumidor D no transformador T4. São 5 eventos de desligamento, né, de interrupção. E aqui os transformadores interrompidos, a duração em horas. E aqui é o tempo de preparação, tempo de deslocamento, tempo de execução para cada um dos eventos de falha. Então aqui ele pede para calcular o DEC e o FEC do alimentador, calcular o DIC, FIC e DMIC para os consumidores A, B, C e D, calcular o TMAE, né, para esse período aqui. Então, transcrevendo o sistema de distribuição para cá, né, a gente tem aqui a fórmula do DEC e do FEC. Então, preenchendo a tabela, transcrevendo aqueles valores dos eventos, transformadores atingidos e o tempo, a duração da falha, né, da interrupção. Então, a gente preenche aqui o número de consumidores atingidos, né? Transformador 1, 150 consumidores. Transformador 2, 100 consumidores. Evento 3, transformadores 2 e 4. 100 mais 120, 220. Transformador 4. Evento 4, transformador 1, 150. Evento 4, transformador 3, 80. Evento 5, transformadores 1 e 3. Então, a soma aqui é 230. Preenchemos os valores CAI. Fazendo o produto CAI-TI, nós temos essa coluna aqui. Calculando a somatória do CAI-TI dividido pelo CC, nós temos o FEC de 3. Calculando a somatória do CAI-TI dividido pelo CC ou CS, que é a mesma coisa, nós temos 6 aqui. Então, o CC ou CS é dado pela quantidade total de consumidores nessa região aqui. Então, no caso, são 450 consumidores. Transcrevendo a tabela dos eventos de interrupção e os tempos de preparação, deslocamento e execução, nós temos essa tabela aqui. Aí nós calculamos a somatória e a média. Temos aqui o TMP, TMD e TME. O TMAE é dado pela somatória deles, então nesse caso aqui 133,75 minutos.